Qualquer aeronave, seja pequena ou grande, armazena combustível nas asas. E por que assim? Você já parou para pensar? Vamos começar falando que a aeronave ela sempre decola com um peso determinado, né? É o peso dela, mais a carga, mais o combustível, mais os passageiros, a tripulação, as bagagens, enfim. E ela sempre pousa, sempre, com um peso menor do que o que ela decola. Por quê? O combustível nas asas é um peso. Conforme ele vai voando, vai consumindo combustível e vai ficando mais leve, ok? Isso significa que o balanceamento da aeronave ele vai mudando durante o voo também. Ela tem um peso e depois passa a ter outro. Toda vez que a gente vai preparar um voo, existe o despachante de voo que manda esse peso e balanceamento pra gente poder ter ideia de, por exemplo, a velocidade que você precisa para decolar, usando a temperatura que está naquele dia, enfim. Então, esse balanceamento varia conforme o peso que a aeronave está. O centro de gravidade do avião, ele fica perto das asas, ele fica em alguma região daqui, depende da aeronave. O que é o centro de gravidade? Vamos supor que eu possa colocar o dedinho aqui embaixo e ela fica totalmente equilibrada. Aqui está o centro de gravidade dessa aeronave. Sendo que o combustível está nas asas também, esse peso vai alterando durante o voo, o peso que ele decolou e o peso que ele vai pousar é diferente, então o peso vai se alterando durante o voo. Se esse peso estiver próximo aqui ao centro de gravidade, ou seja, nas asas também, assim como o centro de gravidade, não existe uma alteração muito grande quanto ao balanceamento. Agora, imagina, por exemplo, se existisse esse tanque de combustível ficasse aqui na parte de trás da aeronave. Quando o tanque estivesse cheio, a aeronave estaria nessa situação, ele teria que trimar a aeronave, compensar a aeronave para ele ficar assim. À medida que o combustível fosse sendo gasto, ele ia ficando mais leve, ou seja, o avião ia ter a tendência de fazer isso. O piloto ia ter que estar compensando a aeronave em todo o tempo, porque conforme esse combustível ia sendo gasto, ele ia ter que ficar compensando esse peso que ia fazer diferença aqui na parte de trás da aeronave. Só um adendo, existem algumas aeronaves, poucas delas, que tem um tanque no estabilizador horizontal, nessa parte da aeronave que fica aqui. Mas existe toda uma tecnologia que ele envia o tanque das asas para esse tanque aqui atrás e existe toda uma tecnologia para compensar esse peso também. Via de regra, 99% das aeronaves são só aqui nas asas mesmo, ok? O segundo fator é que, apesar dela parecer muito fininha assim, as asas é o lugar que mais tem capacidade de armazenar esse combustível, né? Aqui embaixo da aeronave nós temos então todo um porão de cargas, aqui embaixo do cockpit nós temos os aviônicos da aeronave, toda a tecnologia embarcada, né? Essa superfície aqui ela é muito menor do que essa superfície aqui. Nessa parte de trás nós temos tanques de água e de dejetos também. Então a asa, apesar de parecer muito pequena, ela cabe muito combustível ali dentro. Por exemplo, essa aeronave aqui é um ATR-600. Aqui dentro dessas asas cabem 5.600 quilos de combustível. A capacidade de armazenagem varia, obviamente, de aeronave para aeronave. Tem aeronave que cabe muito mais combustível. Por exemplo, uma comparação. O ATR cabe 5.600 quilos de combustível. O A380 leva 320 mil quilos de combustível. Diferença pouca, básica, né? Então a capacidade de armazenagem na asa varia conforme o tamanho dela. E como eu disse, ela parece muito fininha, muito pequena, mas é muito grande. Existem filmagens aí de pessoas que trabalham na manutenção, precisam fazer a manutenção nesses tanques e elas entram lá dentro, a pessoa cabe dentro desse tanque de combustível. É um pouco apertadinho assim para ela passar por causa das conexões que tem entre eles, mas é muito maior do que você imagina. Outro ponto, toda essa área aqui da aeronave, ela é a fuselagem do avião, conhecido também como charuto, né? Aqui tirando as asas e o estabilizador, nós temos a fuselagem e o charuto do avião. Quanto mais pesado ele estiver em voo,
maior é a tendência da asa a flexionar as pontas dela para cima. O que acontece? Quanto maior for o peso dessa fuselagem aqui, maior será a necessidade de peso nessas asas também, para que elas não flexionem muito, para que elas se mantenham na flexão adequada. E quem faz esse peso para a asa se manter na flexão adequada? Exatamente, o combustível. O combustível ajuda também nessa parte. Cada aeronave tem um sistema de combustível, cada aeronave tem um tipo de tanque. Existem aeronaves como, por exemplo, as de aeroclube, que são aeronaves pequenas, que são asa alta, que a asa fica acima da fuselagem, e que esse sistema de combustível, eles descem até o motor, que é o motor convencional, que fica a hélice aqui na frente, por gravidade, porque como a asa fica mais alta, acaba descendo o combustível por gravidade para o motor. As asas que ficam mais baixo do que o motor tem uma bomba que trabalha para poder enviar este combustível. Obviamente, as aeronaves maiores de aviação comercial, existe toda uma tecnologia envolvida em cima disso, uma duplicidade para evitar qualquer tipo de erro, mas as aeronaves mais simples, as aeronaves menores que usam em treinamento, elas têm um sistema muito simples ali de combustível também. Por exemplo, o Paulistinha, para você ver a quantidade de combustível que tem no tanque, existe uma boia mesmo, que fica flutuando ali com uma haste em cima dessa boia. Conforme o combustível vai sendo usado, essa boia vai descendo, a varetinha vai descendo, e aí você vai controlando a quantidade de combustível que tem ali dentro através dessa boia. Como, por exemplo, a de caixa d'água da sua casa, que você coloca uma varetinha ali em cima e você vai vendo ela descendo. E conforme as aeronaves vão ficando maiores, mais novas, mais tecnologia envolvida tem em cima desse sistema de combustível, desse tanque de combustível, e isso daí é tema para diversos vídeos. Enfim, hoje a curiosidade foi só sobre saber por que o combustível vem aqui nessa asa e não em qualquer parte da aeronave. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e clicar em curtir, porque é muito importante, ajuda muito o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, até lá!